Desculpem o atrevimento, mas eu vou-vos dizer que este tutorial é o tutorial mais importante das vossas vidas, para o desenho e para a pintura. Cézanne, o famoso pintor, dizia que tudo pode ser simplificado em cubos, cilindros e esferas. E também se diz que Picasso lhe deu razão. Aqui neste tutorial eu vou-te mostrar como é que essas formas são influenciadas pelas leis da perspectiva, como é que as gerimos, como é que as entendemos, como é que as relacionamos e assim, ao entendê-los, nós conseguimos ver os objetos e transformá-los nessas figuras que Cézanne dizia, colocando-os na tela de forma correta. Se queres ver o tutorial mais importante da tua vida, vê agora este tutorial. Então o que é que vamos aqui fazer na prática? Vamos desenhar cubos, cilindros e esferas e vamos criar relações entre eles, para vocês entenderem realmente como é que as coisas funcionam. E vamos chegar à conclusão que realmente isto é muito importante. Eu assumo que para este tutorial vocês já têm algumas noções de perspectiva e que sabem que todos os elementos convergem para uma linha, todos os planos convergem para uma linha, que é a linha do horizonte. E vejam bem isto. Todos os planos, todas as linhas. Ok, vou fazer aqui um cubo. Este é um cubo. E dizem, vocês é um quadrado. Não, não é, é um cubo. Que tem uma face, porque está em cima da linha da perspectiva. O que quer dizer que as linhas, as arestas do cubo, convergem para esta linha da perspectiva. E tem uma face oculta lá atrás. Aliás, tenho as 5 faces ocultas e uma visível. E tenho então uma perspectiva. Esta face mais pequenina é a face mais afastada e as outras 4 faces são as faces mais laterais. E esta é a que eu vejo. Portanto, eu se tiver aqui um quadrado, se tiver aqui um cubo, um quadrado, não sei, isto já lá vamos, não sei se isto é um quadrado, se isto é um cubo, porque não tenho visível nada mais, não tenho, só tenho um plano. Quando eu, por exemplo, quando desloco o meu cubo para baixo, começo a ver aqui um outro plano. Esta parte de trás vai ter, este quadradinho aqui atrás vai ter a mesma dimensão, continua a ser um quadrado, e portanto as linhas da perspectiva modificam. Este vai ter a mesma dimensão e este vai ter a mesma dimensão, este igual a este, porque eu tenho o mesmo plano, ou seja, estou no mesmo plano, por isso é que estas distâncias estão iguais. Não? Se nós tivermos então aqui o mesmo quadrado, com esta distância, deslocado para a direita, neste caso, o que acontece é que ele vai convergir também para o mesmo sítio, vamos imaginar que sim, e portanto tenho aqui este quadradinho, não é? Este quadradinho, posso fazer assim, tem o mesmo tamanho e tem neste seguimento, nesta linha. E portanto o meu cubo em 3 dimensões já terá 3 faces visíveis. Isto é muito importante. Qualquer que seja a posição que vocês mostrem, que vejam um cubo, nunca vai ter mais do que 3 faces visíveis. Pode ter 2 e pode ter uma. Isto é muito importante. A primeira coisa que eu vos tenho aqui a dizer é o seguinte. Que já estão a pensar, vamos falar em cubos, cilindros e esferas, mas eu sei fazer esferas porque eu pego aqui neste quadrado e se eu tocar aqui nestes 4 pontos com uma circunferência, eu faço aqui uma esfera. Olha, e não preciso fazer nada. Então para que é que isto? Para que é que esta complicação dos cubos? Isto não é uma esfera, tal como isto é um cubo e isto é um quadrado. Um quadrado não tem 3 dimensões, não tem perspectiva. Isto não é uma esfera, é uma circunferência que não tem perspectiva. Não tendo perspectiva, eu posso fazer assim. E já lá vamos, já vos mostro como é que construímos então a esfera em perspectiva, considerando que ela tem 3 dimensões, ou seja, que é um cubo. Cubo é 3 dimensões, quadrado é 2 dimensões
Esfera é 3 dimensões, circunferência é 2 dimensões. Não tem nada a ver, já vamos ver como é que se modifica. Mas antes disso, vamos falar aqui dos cilindros. Ora, um cilindro, e podemos partir aqui deste princípio, um cilindro tem 2 planos opostos e depois tem uma superfície cilíndrica, não é? Não tem 6 faces. Mas estas 2 faces opostas também são planos e podem corresponder a qualquer 2 faces opostas do cubo. Se o nosso cubo e o nosso cilindro estiver colocado nesta perspectiva, eu posso marcar aqui a circunferência ou esta aresta, o fim do plano desta parte, e marco aqui. E vocês dizem, afinal de contas, então um cilindro 3 dimensões ou 2 dimensões é igual. Não, não é igual. Aquilo que ainda é coincidente, neste caso, é esta superfície que toca nestes pontos. Porque a superfície oposta do cubo toca nestes 4 pontos, sim, mas pelo efeito da perspectiva onde estamos incluídos, ele é mais pequeno a parte do fundo, que está no fundo. Okay? Aqui não se nota, só vemos esta. Mas vamos ver o que acontece se fizermos esse cilindro aqui. Se fizermos o cilindro aqui, vamos ter esta circunferência aqui, eu ia chamar esfera, e depois vamos ter a outra lá atrás. E o que vamos ter depois é, e vou marcar aqui mais, o que vamos ter é um cilindro que, pelas leis da perspectiva, da mesma forma influenciaram este cubo, me mostram um cilindro já com efeito da perspectiva. E isto é que modifica a questão das 2 dimensões para as 3 dimensões. Obviamente, vocês já perceberam que se eu tiver aqui o meu cilindro, neste caso, tocando nos 4 pontos aqui, eu já vos explico aqui como é que acertamos esta questão. E vejo aqui, vou tentar marcar aqui para vocês verem. Ok? Eu tenho aqui o meu cilindro deformado visualmente, pela lei da perspectiva, tal como deformei o meu cubo. Portanto, e agora, vocês já viram, no caso do cilindro, é fácil. Eu posso interpretar a forma do cubo, ajudar-me na interpretação da forma do cubo e colocar o cilindro. Se, por exemplo, o cilindro tivesse, em vez de estar assim como eu estou a pôr, tivesse assim, não é? Aqui, eu vou pôr aqui um outro quadrado ao lado, até mais pequenino. Se esse cilindro estivesse assim ou assim, o que eu iria ver neste cubo era exatamente toda esta superfície coberta. E se ele tivesse assim, a única coisa que eu tinha que fazer era aqui um sombreados para lhe dar a noção de volume, porque este cubo, este cilindro, ocupa-me toda a superfície, mas tem aqui estas curvaturas. E, portanto, ele ocupava tudo o que eu tenho visível, seja assim ou seja assim, depois mudava. O que acontece aqui se eu modificar o cilindro para... Portanto, tenho que ir aos meios, não é? Para este lado, não é? Para este lado. Vou fazer a preto. Agora, eu vejo isto. Eu vejo isto e não vejo as superfícies, não é? Não vejo as superfícies do cilindro. Ele está com as superfícies
laterais escondidas, só que ele está aqui, okay? Em cima. Portanto, isto também podemos dar aqui uns sombreados. Entretanto, se eu fizer esse mesmo cubo aqui, já está muito... Se eu fizer esse mesmo cilindro aqui, eu tenho o meu cilindro aqui e vejo esta superfície. Okay? Vejo assim o meu cilindro. Bem, agora a nossa esfera. Isto é uma circunferência. Quando eu coloco a esfera dentro de um cubo, o que vai acontecer, como acontece aqui no cilindro, é que ele não toca em qualquer das arestas, só toca nos pontinhos centrais de cada uma das faces do cubo. Então quer dizer que aqui, em vez de seguir as castelinhas de fora, a esfera vai tocar aqui, vai tocar aqui, vai tocar aqui neste meio e depois também aqui neste meio. E portanto a minha esfera, aqui também neste meio, não é? A minha esfera, dentro do cubo, vai estar mais, vê-se menos, vê-se mais pequena. Mas ela toca nos extremos do cubo, porque o cubo está em perspectiva. Estão a ver? Neste ponto, toca aqui nesta aresta. Neste ponto, toca aqui nesta aresta, neste meio da caixa. Aqui toca neste meio da caixa. Ela está dentro da caixa. Esta é a esfera que corresponde a este cubo. Se virmos aqui, e vamos tentar fazer aqui as medidas, não é? Se eu fizer aqui a esfera, vamos arredondá-la. Se eu fizer aqui a esfera, tocando aqui nos pontos, esta esfera também toca exatamente dos mesmos 4 pontos do cubo. E aqui também, devemos de colocá-la aqui, aqui nestes 4. Ela toca aqui, neste lado toca aqui e portanto eu toca aqui. Estou a fazer a minha esfera coincidindo os pontos que ela passa pelos 4 pontos de cada uma das faces, pelos 4 pontos centrais de cada uma das faces. Se vocês olharem para aqui, vão verificar que a esfera tem exatamente o mesmo tamanho. Seja aqui, seja aqui, seja aqui. Nós podemos ver o cubo com um plano e o cilindro com um plano, ou com um plano. Mas o cilindro só podemos ver, se virmos este, não vemos este. Portanto, enquanto que no cubo eu posso ver 3 planos, máximo, no cilindro eu posso ver apenas 2 planos, um plano e uma superfície cilíndrica, no máximo. Na esfera, só vejo sempre uma superfície, um lado da esfera, um lado. E, portanto, não vejo superfícies claras. E por isso aqui a nossa esfera está com o mesmo tamanho e não sofre alterações de perspectiva. Não sofre. E porquê? Porque a perspectiva tem a ver com a definição de planos. E os planos são definidos através das linhas desses planos. Eu posso dizer que qualquer plano, não é? Vamos prolongar aqui estas linhas de perspectiva que eu tinha no cubo, não é? Tinha no cubo. Então eu posso dizer que este plano, que era uma das faces do cubo, é paralelo, está no mesmo plano, ou está no mesmo plano que esta linha. E posso dizer que isto tudo é uma parede. Definimos um plano. Num cilindro, não é? Eu posso ter aqui os planos circulares do cilindro ao longo
deste plano mais extenso e dá-me uma determinada modificação, não é? do cilindro em função do plano que eu construir, se eu fizer outra coisa aqui. Agora, na esfera, eu não tenho linhas. E por isso, aquilo que me acontece é que a esfera não se modifica. É claro que modifica se eu a colocar mais perto da linha do horizonte. Uma esfera aqui e uma esfera aqui. Esta está mais perto, né? Como vimos aqui nas arestas do cubo ou nesta esfera. Agora, em termos do mesmo plano, eu posso modificar o cubo e o cilindro através da movimentação dessas duas peças, mas a esfera não a modifico. É sempre igual. Exatamente porque a esfera não tem linhas, a esfera não tem planos e, portanto, não tem qualquer orientação, não tem qualquer distorção desses planos quando altero a posição da esfera. Agora, outra coisa, quando nós temos aqui a esfera, nós temos a esfera a tocar nas 6 faces do cubo, no centro das faces, um pontinho dessa esfera. Quando nós temos o cilindro, não é? Quando nós temos aqui o cilindro, nós vamos ter esta parte e esta a tocar completamente no cubo e depois vamos ter nas 4 laterais do cubo, vamos ter um a tocar nesta, porque isto é para aqui, vamos a tocar, há uma linha do cilindro que divide a meio, já vou mostrar aqui, se eu colocar o cilindro aqui dentro desta caixa, estas duas vão ficar a coincidir e depois em cada uma destas faces o cilindro toca a meio, divide a meio a face do cubo e, portanto, quando eu fizer aqui os meus desenhos, eu sei que num determinado cubo, quando eu fizer aqui o meu cilindro, eu sei que ele vai, nas faces visíveis, dividir, tocar aqui a meio. Até faz sentido, para depois fazer o mesmo. Esta aqui não a vejo, mas toca aqui e aqui toca a meio. E começa aqui a circunferência que me dá a noção do cubo, não é? Este toca aqui a meio deste. Okay? Isto é muito importante. Outra questão que é vocês também, quando veem um copo, não é? E vos dizem, eu tenho aqui um copo, e este copo, esta aresta, esta circunferência, esta elipse é maior aqui em baixo do que em cima. Tem razão. Porque quando nós fazemos aqui o nosso cubo, vamos imaginar que este quadrado, não é? O mesmo quadradinho que eu tenho aqui. Quando faço aqui o meu cilindro e toco aqui nestes 4, não é? E agora já sabem, toca aqui nos meios e depois continua para baixo. Quando até aqui, até aqui. Quando faço a elipse da parte de baixo, essa elipse é mais, não é? Esta aqui é mais oblíqua que esta. Isto é um cilindro, porque a parte do cubo já sofreu a perspectiva de estar mais abaixo. Então, o que vai acontecer quando eu fecho aqui o meu cubo, o meu cilindro, às vezes digo cubo, tudo isto transforma em cubo. Então, tenho aqui a base, esta circunferência, esta parte cilíndrica é mais acentuada do que esta, exatamente pelos efeitos da perspectiva. E vocês podem controlar isto imaginando um cubo atrás e vão ter então aqui o copo desta forma. Okay? Agora, um exemplo muito prático, muito engraçado. Vamos fazer aqui um carro e vamos imaginar como é que estes conceitos se aplicam. Como é que estes conceitos se aplicam a um carro, não é? E aquilo que o condutor faz quando vira ao volante, o que acontece às rodas.
Okay? E vamos desenhar então aqui um carro. E vamos começar por desenhar um carro. Isto é muito importante. Vamos começar por desenhar um carro, tal como diz Cézanne, tudo é cubos, cilindros e esferas. E então estou aqui a desenhar um carro, espero que vocês vejam, posso mudar para este. Estou aqui a desenhar um carro com cubos, eu chamo-lhe cubos um bocadinho maiores. E portanto, quando eu desenho aqui um carro, eu posso pegar pura e simplesmente nas palavras de Cézanne e começar para aqui a desenhar cubos, cilindros e esferas. E depois, se quiser, posso arredondá-lo aqui. E arredondá-lo aqui, por exemplo. Tenho aqui um carro. Pronto. Fiz assim, que é para vocês depois verem que realmente aquilo que Cézanne dizia tem razão. A partir daqui eu posso fazer aquilo que quiser. Então, para as rodas, não é? Tal como Cézanne dizia, eu vou fazer aqui, na mesma perspectiva do carro, não é? Com estas linhas aqui. Vou fazer aqui um cilindro. Ora aqui, este é o meio, este é o meio. Vou fazer aqui um cilindro. Né? Mas já posso aqui a preto. E o que acontece é que quando eu fizer o cilindro, vou aqui aos 4 pontos, sei que ele vai por aqui, mas isso não interessa. Faço aqui o cilindro, faço aqui o outro lado do cilindro e depois fecho o cilindro. Sei que esta roda é um segmento deste cilindro. Depois tem aqui uns coisinhos assim. E portanto, estão a ver, o nosso carro faz isto, depois faz aqui e vem por aqui e tem aqui a roda atrás. E deste lado não vemos, mas teria que ser a mesma coisa, não é? Mas não a vemos. Agora, vamos fazer aqui a roda da frente e vamos fazer o mesmo. Faço aqui um cilindro, até ponho um bocado maior que está mais à frente. Depois, falta aqui esta linha. Vou desenhar aqui o nosso cilindro, o nosso cubo, não é? Das rodas da frente. Mas agora, em vez de fazer já como fiz aqui, vou imaginar que o nosso condutor vira o volante. E o que acontece quando ele vira o volante? Tem aqui um eixo, não é? Ele vira o volante, vamos imaginar que vira para aqui. Esta linha muda de perspectiva, de sentido. Como nós mudamos o nosso cubo. E portanto, o nosso cilindro passa a ser um cilindro com outra perspectiva, vai para outro ponto de fuga. E o nosso cilindro, então, metendo aqui nos 4 pontos, e metendo aqui nos 4 pontos, este é assim, portanto este depois tem estas coisas aqui, vocês já sabem, só para vos dar aqui o exemplo. E agora, uno o cilindro, e já sabem que esta roda vai ser um segmento deste cilindro. O que acontece é que este cilindro, este eixo, não é, do outro lado da roda, não faz assim umas curvinhas, não. O que acontece é que do lado de lá da roda, o que aconteceu foi que este eixo, o condutor virou a roda e fez o mesmo. E acontece que este cilindro do lado de lá, não é? Este cilindro do lado de lá, também se modificou. E a roda, agora, tenho aqui o cilindro deste lado, assim um bocado de bacocamento, não é? E esta rodinha é esta. É claro que ele depois tem aqui um eixo, não é? Que liga as duas rodas, que este eixo não deixou de existir, tem aqui o volante. Mas os dois cilindros, os dois cubos que estavam, este aqui era apenas um, não é? Não se parte. Mas esta ligação que havia no cilindro que mantinha as rodas direitas, alterou a direção das rodas. Então as rodas de trás continuam a puxar o carro para a frente.
Mas as rodas da frente vão as duas nesta direção e o carro vira. Agora, a pergunta que eu vos quero, este é o espelho e tal, está aqui o senhor com o volante. Agora, eu quero que imaginem o seguinte, vejam se estas rodas, em vez de cilindros, fossem esferas. Como é que se comportaria o carro quando o condutor viraria ao volante? Respondam aqui no comentário, pensem nisso e respondam aqui no comentário. Será que ele ia para a frente? Será que ele ia para o lado? Será que ele estava descontrolado? Digam-me o que ele pensa e eu depois respondo. Pronto, era um bocadinho isto que eu vos queria transmitir, ou seja, a importância fundamental desta história é que dá para perceber, dá para nós quebrarmos as nossas perspectivas que estão erradas, colocando em cima daquilo que nós vemos um racional de cubos, sobretudo de cubos, cilindros e esferas, em tudo o que vemos. E, portanto, simplifica a lógica, simplifica o entendimento e simplifica, ou seja, a colocação desses elementos no desenho e na tela. Porquê? Porque não nos enganamos, porque temos algo racional em cima daquilo que vemos. E é isso que depois nos garante que aquilo que fazemos no papel é correto, que não tem erros de instrução, erros de forma muito acentuados. E pronto, chegámos então ao fim deste tutorial. Eu espero que realmente não tenha frustrado as tuas expectativas. Ele é realmente um tutorial importantíssimo. Eu tenho alguns alunos, crianças, que me perguntam: olha, faço isto, consegues desenhar isto? Eu digo: consigo fazer isto, sim. E isto, consegues desenhar? Sim, consigo desenhar. Eu consigo desenhar tudo. E consigo desenhar tudo exatamente porque, com isto que nós vemos aqui, nós conseguimos entender as formas e transformá-las em algo simples. Simples que nós conseguimos transportar para a tela. Portanto, seja um olho, seja as mãos, seja a cara, seja um edifício, eu transformo, entendo as relações entre estas, se é uma esfera, se é um cilindro, se é um cubo, e depois faço na tela aquilo que vejo transformado por estas nossas percepções e pela lógica. Para quê? Para que aquilo que nós vemos não seja distorcido pela nossa percepção, porque nós temos uma percepção que fomos construindo e que nos dá ideias erradas. E, portanto, temos que colocar este instrumento, estes cilindros, cubos e esferas, com as noções da perspectiva, para ter as coisas certinhas, as medidas e as proporções certas que colocamos na tela. Bem, eu vou-te mostrar, quero-te mostrar aqui outro tutorial, onde eu aplico na prática estas referências, onde mostro num exemplo prático como é que pintamos objetos utilizando este framework de uma forma simples. E por isso não o percas. Já agora, subscreve o canal, ativa o sininho e se gostaste, dá o teu like, que eu aprecio. Obrigado.